Caminho de edificação na fé. É isso que nós estamos trilhando nesse tempo com o Catecismo da Igreja Católica, nos aprofundando na oração cristã, que está na quarta parte do Catecismo. E hoje nós vamos dar continuidade à vida de oração, que está lá no capítulo 3 da quarta parte, onde vai falar sobre as expressões de oração. Eu gostaria já de pedir a intercessão de São João Paulo II, da Virgem Maria, para que o Espírito Santo nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer falar nesse trecho do Catecismo para nós nesse dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus irmãos, quero trazer para vocês hoje um trechinho aqui do YouCat, né? Que é o Catecismo para os Jovens, que vai falar do que nós vamos ver, essas duas expressões de oração. Nós vamos ver hoje a oração vocal e a meditação. E o que o YouCat diz para nós então? Lá no número 501, diz assim: na oração não devemos ter simplesmente pensamentos piedosos. Devemos também exprimir o que vai do nosso coração, apresentando-o a Deus como lamentações, pedido, louvor ou agradecimento. Com frequência, são as grandes orações vocais, os salmos e os cânticos da Sagrada Escritura, o Pai Nosso, a Ave Maria, que nos leva aos verdadeiros conteúdos da oração livre e íntima. Então, a oração vocal, né, que é exprimida com palavras, como vai dizer aqui no número 2700 do Catecismo, né? Deus fala ao homem por sua palavra. É por palavras mentais ou vocais que nossa oração cresce. Mas o mais importante é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Então, a nossa oração, né, que brota lá do coração, que ela possa também chegar ao coração de Deus. E aqui tem uma frase, né, de São Crisóstomo, que diz assim: que a nossa oração seja ouvida. Que a nossa oração seja ouvida depende não da quantidade de palavras, mas do fervor de nossas almas. Então, meus irmãos, né? Não é a quantidade de palavras, mas é o fervor das nossas almas, aquilo que nós rezamos com o nosso coração, né? Para que assim chegue ao coração de Deus. Continuando, então, no número 2701, a oração vocal é um dado indispensável na vida cristã. Aos discípulos atraídos pela oração silenciosa do Mestre, esse ensina a oração vocal, o Pai Nosso, como nós vimos na palavra de Deus, né? Jesus não só rezou as orações litúrgicas da sinagoga, os evangelhos o mostram elevando a voz para exprimir sua oração pessoal, da bênção exultante do Pai. Como está ali, tem um número, né? 180, que é o trecho bíblico que está em Mateus 11, 25 a 26, que diz então assim para nós na palavra: naquele tempo, disse Jesus: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondesse essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, a oração de Jesus, né?
uma oração vocal. Jesus faz, né, nos ensina também que nós devemos rezar uma forma de expressão, é a oração vocal. E ainda vai dizendo ali no catecismo, né, até a angústia do Getsêmani, que está lá em Marcos 14, 36. Então, em Marcos 14, 36, vai relatar Jesus no Getsêmani, e Jesus rezava: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Olha só, né, meus irmãos, nós também devemos expressar a nossa oração com aquilo que nós vivemos no momento. Quantas vezes na nossa casa, nos nossos afazeres, né, homens e mulheres no trabalho, podem elevar sua oração vocal a Deus, a Jesus, diante da necessidade, diante da dificuldade, diante da alegria, não é verdade? Então, que nós tenhamos essa prática, né? Essas necessidades de associar os sentidos à oração interior responde à exigência de natureza humana. Somos corpo e espírito. E sentimos a necessidade de traduzir exteriormente nossos sentidos. É preciso rezar com todo o nosso ser para dar à nossa súplica todo o poder possível, né? O nosso clamor, o nosso pedido, né? Essa necessidade corresponde também à exigência divina. Deus procura adoradores em espírito e verdade, e por conseguinte, a oração que sobe viva das profundezas da alma, né? A oração que sobe viva das profundezas da alma, que brota lá do nosso interior, né? Ele também quer a expressão exterior, que associa o corpo à oração interior, pois ela lhe traz esta homenagem perfeita de tudo aquilo a que ele tem direito, né? O que o Senhor tem direito, a nossa maneira de se expressar a ele, né? Tanto interiormente como também vocal, né? Com palavras, né? Sendo exterior e tão plenamente humana, a oração vocal é por excelência a oração das multidões, né? A gente que faz parte do movimento Renovação Carismática Católica, né? Eu faço parte desse movimento, e quantas orações, né? A gente, lá nos nossos grupos de oração, a gente faz, né? Aquela assembleia reunida, clamando ao Senhor, na Santa Missa, onde rezamos todos juntos, né? Olha só que alegria, né, meus irmãos? Mas também a oração mais interior não pode menosprezar a oração vocal. Então nós precisamos rezar no silêncio, mas também a oração vocal. A oração se torna interior na medida em que tomamos consciência daquele com quem falamos, né? Então, com quem nós estamos falando, nós tomamos consciência na nossa oração. Então, a oração vocal é uma primeira forma de oração contemplativa. Então, aqui nós vimos a oração vocal, onde nós nos expressamos ao Senhor com palavras, né? E aqui, então, a segunda expressão, que é a meditação, que está no 2705, que diz assim: a meditação é sobretudo uma procura. O espírito procura compreender o porquê e como da vida cristã, a fim de adquirir e responder ao que o Senhor pede. Para tanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada, né? Porque para nós usar dessa expressão, nós temos que ter uma disciplina, porque qualquer ruído nos tira da meditação, nos tira daquela oração interior, né? Geralmente utiliza-se um livro
e os cristãos dispõem de muitos, né, livros para poder também fazer essa meditação, né? As Sagradas Escrituras, onde nós lemos e ali nós meditamos, especialmente o Evangelho, as imagens sacras, né? Os textos litúrgicos do dia ou do tempo, né? Do tempo comum, do tempo do advento, né? Então, a liturgia, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e o da história, a página do hoje de Deus, né? De cada dia, onde assim nós junto com Deus vamos meditando e contemplando todo esse, né, essa expressão de oração e dessa forma vai chegar ao coração de Deus, né? Meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, confrontando consigo mesmo. Neste particular, outro livro está aberto, o da vida. Passamos dos pensamentos à realidade, conduzido pela humildade e pela fé. Descobrimos os movimentos que agitam o coração e podemos discerni-lo. Olha que bonito, né, meus irmãos? Descobrimos o movimento que agitam o coração e podemos discerni-lo. Ali nessa meditação, né? Aos pés do Senhor, com a palavra de Deus, né? E ainda vai dizendo para nós, trata-se de fazer a verdade para chegar à luz. Senhor, que tu queres que eu faça, né? Diante daquilo que a gente está vivendo até mesmo, né? Diante daquilo que o Senhor está nos propondo na palavra de Deus, numa oração, né? O que o Senhor quer que eu faça diante do que o Senhor está me falando, né? Os métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais. Um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador, né? Que está lá em Marcos 4, que vai falar daqueles 3 terrenos, né? Então, o primeiro, a semente é lançada e cai à beira do caminho, né? Quer dizer o quê? A pessoa ouve, mas vem o inimigo e rouba a palavra, né? O segundo terreno, que aqui está expressando para nós, é o pedregoso, né? Que recebe a palavra com alegria, mas é inconstante. Quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, se afasta, de repente volta de novo, então é inconstante, né? Devido às tribulações, às perseguições, acaba até mesmo desistindo da caminhada. E aquela semente que é lançada no espinho, né? Nos espinhos, recebe a palavra, mas tem as preocupações do mundo, as riquezas, né? Os desejos, tantas coisas que nós queremos, que aquilo acaba sufocando a palavra de Deus e nós também deixamos da nossa prática de oração, diante dessa expressão da meditação, que nos fala, né? Que veio nos lembrar aqui, né? Aquele que não medita regularmente assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. E nós queremos ter uma prática constante, né, meus irmãos? Mas o método é apenas um guia, o importante é avançar com o Espírito Santo pelo único caminho da oração, Jesus Cristo. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Esta mobilização é necessária para aprofundar as convicções da fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. Olha que bonito, né, meus irmãos? A oração cristã procura meditar de preferência, olha só, os mistérios de Cristo, a vida de Cristo, né? Como no Lectio Divina,
ou no rosário. Esta forma de reflexão orante é de grande valor, mas a oração cristã deve procurar ir mais longe, ao conhecimento do amor do Senhor Jesus e a união com Ele. Olha que bonito, né, meus irmãos? Essa frase aqui, última, que vai dizer: ao conhecimento do amor ao Senhor Jesus e a união com Ele. Então, tudo isso deve nos levar cada vez mais, nos aprofundar a estar diante do Senhor, a viver com Ele esse amor recíproco, né? Ele nos ama e nós o amamos, né? E aqui nesse último trechinho também me fez lembrar que dentro do nosso movimento nós temos uma apostila que vai falar da vida de oração. Tudo que está nesse texto do catecismo está aqui nessa apostila, a oração na vida cristã, né? Quem sabe você um dia pode estar fazendo essa apostila com a gente e a gente vai estudar juntos, se aprofundar ainda mais, né? E ali a gente falou, né, da oração do terço, com seus mistérios luminosos, gozosos, dolorosos, né? E os gloriosos, né? E também, né, meus irmãos, falou da Lectio Divina, onde existem alguns passos dentro da Lectio Divina para a gente também poder viver essa contemplação, essa meditação, essa oração vocal, né? Que é a primeira, lá na Lectio Divina, a leitura, a meditação, a oração, a contemplação e, por último, a ação. Olha só que bonito, né? Então, que nos ajuda a ter essa vida de oração dentro dessa expressão que a gente viu hoje, né? A vocal e a meditação. E no próximo vídeo que nós vamos fazer, nós vamos ver a oração mental. Mas ainda para encerrar esse vídeo, eu gostaria de ler para vocês um trechinho da exortação apostólica Verbo Domini, que diz assim: juntamente com os padres sinodais, expresso o vivo desejo de que floresça uma nova estação de maior amor pela Sagrada Escritura da parte de todos os membros do povo de Deus, do modo que a partir da sua leitura orante e fiel, no tempo se aprofunde a ligação com a própria pessoa de Jesus. Hoje nós estamos fazendo esse vídeo e nós estamos no mês de setembro, que é o mês da palavra. Então o Papa, pede para nós que nós possamos, Papa Bento XVI, pede para nós que nós possamos nos aprofundar na sua palavra. E de que forma? Vivendo, rezando nessa forma da Lectio Divina, onde nós vamos ler a palavra, meditar, orar, contemplar e tornar tudo isso ação na nossa vida. Olha que maravilha, né, meus irmãos? Então hoje nós vimos, duas expressões da oração, que é a oração vocal e a meditação. A próxima semana, quando nós colocar o próximo vídeo, então nós vamos ver a oração mental. Que você possa cada dia mais se aprofundar numa vida de oração e dessa forma estar mais próximo do Senhor, que nos ama e nos quer próximo dele. Então nós terminamos esse vídeo traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.